contar o quinto dia útil para pagamento de salário? Hoje iremos entender como fazer essa contagem para pagamento de salário, incluindo pontos essenciais e o embasamento legal para você não errar nessa contagem no dia a dia do departamento pessoal. Então fique comigo até o final. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Eu sou Vanessa Silva, eu sou especialista em departamento pessoal, sou engenheira de saúde e segurança do trabalho e aqui no canal você encontra aulas, orientações práticas, dicas valiosas e soluções para simplificar a sua rotina no departamento pessoal. Aproveite e já se inscreva no canal, ative o sininho também para que o YouTube ele te avise quando tivermos aulas novas. Acompanhe também nossas redes sociais, lá no Instagram é @foca no departamento pessoal, TikTok @foca no DP e aqui, como nós estamos aqui na plataforma do YouTube, é Foca no Departamento Pessoal também. Vamos então para o nosso conteúdo. Na aula de hoje nós iremos falar desse pagamento, como fazer essa contagem correta para que a empresa não corra risco. Risco de quê? Fiscalização e autuação. Perfeito? Quando falamos de folha de pagamento, nós temos que observar um ponto muito importante, que é o que? A folha de pagamento, ela é por competência que nós chamamos. Ou seja, competência de janeiro, competência de fevereiro, competência de março, competência de abril e assim por diante. Tudo que ocorrer dentro desses meses, nós iremos apurar e lançar ali no sistema para fazer o cálculo da folha de pagamento. Não estou aqui entrando no detalhe sobre a apuração de ponto, dessa quebra no período de apuração de ponto, que é diferente da folha de pagamento. Folha de pagamento, competência, tá? E você envia para o e-social a competência. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Considerando agora prazo de pagamento dos salários. O que nós temos hoje? Na CLT, nós temos um artigo específico, que é o artigo 459. Esse artigo da CLT, ele trata justamente sobre o pagamento dos salários. E ele nos traz o seguinte: quando houver o pagamento estipulado por mês, mensalista, por exemplo, o limite para pagamento dos salários para esse empregado é até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Isso significa dizer o quê? Quando temos aqui uma folha de pagamento, por exemplo, que eu falei competência, janeiro, temos folha de pagamento competência de janeiro. Qual que é o limite de pagamento? Até o 5º dia útil de fevereiro. E a folha de fevereiro? Até o 5º dia útil de março. E a folha de março? Até o 5º dia útil de abril. E assim, seguindo a sequência. E agora, quando falamos de 5º dia útil, a dúvida é muito comum. Como contar esse 5º dia útil? O que significa esse 5º dia útil? É de segunda a sexta apenas que nós contamos? E se tiver um feriado? E um domingo a gente inclui, não inclui? Como que faz essa contagem de acordo com a legislação? Porque aqui no departamento pessoal temos que buscar sempre o embasamento legal. E para pagamento de salários, artigo 459 da CLT, mas ele não traz especificamente como chegar nesse 5º dia útil, na contagem, se entra sábado, se entra domingo, se não entra nenhum dos dois. Para isso, nós temos uma instrução normativa, que é a instrução normativa do Ministério do Trabalho, que ela nos traz o seguinte, que incluiremos nesse 5º dia útil
De segunda a sábado, nós iremos fazer essa contagem de segunda a sábado para quinto dia útil, mas iremos excluir os domingos e os feriados, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Então, qual que é a regra para contagem do quinto dia útil para pagamento de salário? Inclui o sábado, exclui domingo e feriado. Vamos ver aqui na prática como que vai funcionar isso? Vou pegar aqui o calendário de fevereiro, ok? Peguei aqui o calendário de fevereiro para contarmos o quinto dia útil. Note que regra é inclui sábado, exclui domingo e feriado. Neste caso, fevereiro começa no sábado, dia 1º. É um feriado? Não, então iremos incluir. Iremos incluir dia 2? Não, iremos passar para o dia 3. O quinto dia útil será no dia 6 de fevereiro de 2025. Então temos aqui, ó, quinto dia útil, 6 de fevereiro de 2025. E a folha de pagamento? Para qual folha de pagamento seria esse limite? Para a folha de pagamento da competência de janeiro de 2025. Então temos aqui folha de pagamento janeiro até o quinto dia útil para ser paga, considerando que o quinto dia útil será no dia 6 de fevereiro de 2025. Ok? Um ponto importantíssimo que eu quero que você tenha atenção aqui neste momento. Nós temos também as convenções coletivas de trabalho. E essas convenções coletivas, elas podem trazer regras mais benéficas aos empregados que são abrangidos por aquela categoria. A empresa, por exemplo, construção civil da cidade X. Nessa cidade X, temos um sindicato da construção civil e temos a convenção coletiva que vai abranger essas construtoras, por exemplo, dessa cidade X. E se houver regras mais benéficas nessa convenção coletiva, a empresa precisa segui-las. Como, por exemplo, se vier uma cláusula nessa convenção coletiva e nos trouxer o seguinte: nós não iremos considerar o quinto dia útil para pagamento de salário, mas o pagamento de salário deve ser realizado até o dia 5 de cada mês. Neste caso, nós temos aqui uma regra mais benéfica, até o dia 5 de cada mês. Essa regra veio de onde? Da convenção coletiva. Essa convenção coletiva abrange o Brasil todo? Não, é apenas aquelas empresas que fazem parte daquela categoria naquela região em que a convenção coletiva ela abrange mesmo. Então, neste caso, se eu tenho essa convenção coletiva que traz uma regra mais benéfica, nós iremos acatar essa convenção coletiva. Porventura, uma convenção coletiva nos trouxer que o pagamento tem que ser efetuado até o dia 5 de cada mês, nós não iremos seguir essa contagem do quinto dia útil, indo até o dia 6, por exemplo, nesse caso de fevereiro de 2025. Nós iremos contar aqui até o dia 5. Se o dia 5 é um feriado, se o dia 5 é um domingo, a gente vai antecipar. Por quê? Porque essa convenção trouxe, por exemplo, até o dia 5 de cada mês. Vamos falar agora sobre os recibos de pagamento. Outra dúvida muito comum entre os profissionais da área. Quando falamos de recibo de pagamento, nós temos também nessa instrução normativa aqui que eu trouxe para vocês, sabe aquele comprovante de depósito no banco, que a gente faz uma transferência para o empregado, a empresa entra no internet banking, faz ali uma transferência daquele salário e aquele salário cai lá na conta salário do empregado. Nesse caso, nós temos que o comprovante de depósito dessa conta bancária, ele tem força de recibo, porque a empresa
ela consegue comprovar que pagou o salário daquela competência naquela data. Então, se a empresa passar por fiscalização e o fiscal solicitar comprovante de pagamento de salário, ele vai identificar se a empresa está pagando corretamente, qual que é a data, por exemplo, que a empresa pagou. Se esse for o foco do fiscal, ele vai solicitar um comprovante de depósito em conta bancária. Ah, mas a empresa não faz por depósito em conta bancária. É exclusivo por depósito? Não, a empresa pode pagar em dinheiro. Mas se pagar em dinheiro, é obrigatório que a empresa tenha ali a emissão de um recibo de pagamento, considerando as verbas da folha de pagamento, né, discriminadas. Na emissão desse recibo de pagamento, que é o olerite, o empregado ele precisa fazer a assinatura e inserir a data de recebimento. Por que isso é importante? Recebimento. Por que isso é importante? Porque a empresa terá como comprovar qual que foi a data e o valor que ela pagou a partir do olerite. Nesse caso, quando faz o pagamento em dinheiro, é obrigatório, vou colocar aqui para vocês, obrigatório a assinatura e também a inserção da data de recebimento, a data de pagamento de salário. Por exemplo, 5º dia útil, ok? E agora, se a empresa ela faz, por exemplo, o pagamento com cheque. Hoje em dia existe cheque? Tá aí uma pergunta, né? Faz muito tempo que eu não vejo um pagamento sendo realizado com cheque, mas é uma possibilidade ainda no nosso sistema financeiro de realizar ali uma transferência de valores a partir de um cheque. E se o pagamento for por cheque, se a empresa fizer um cheque e entregar para o empregado, a empresa, o empregador, tem que garantir que esse empregado ele tenha tempo hábil para ir lá no banco fazer o saque desse valor, né? Fazer essa troca, né? Ele entrega o cheque e pega o valor. Até que prazo ele pode fazer isso? Até o 5º dia útil. O banco fecha às 3. Então, se for por cheque, a empresa tem que liberar o empregado para ele chegar no banco no horário de funcionamento e fazer essa troca, né? Entregar cheque e pegar ali o pagamento de salário dele. Também ele vai assinar, né, o olerite, porque se ele tem um cheque ali, a empresa também não vai conseguir comprovar que pagou por cheque. Nesse caso, eu indico também que faça a emissão do recibo de pagamento, que é o olerite, e o empregado assine e date, tá? Muitas empresas, elas têm, hoje em dia, mesmo com pagamento por transferência bancária, lá na conta do empregado, tem que ser no nome do empregado, tá? Por isso que eu falei conta salário, que é em nome do empregado. Quando faz essa transferência também por conta bancária, a empresa ela emite o olerite, o empregado assina, não tem problema nenhum, pode seguir com essa rotina, mas como a instrução normativa nos traz, se for por transferência bancária, se a conta for em nome do empregado, a gente pode utilizar esse comprovante de depósito na conta salário do empregado, que tem força de recibo, para a gente fechar com chave de ouro a dúvida mais frequente. E se a empresa não faz o pagamento dos salários na data correta, no 5º dia útil? Quais são as consequências? De acordo com essa instrução normativa que eu trouxe para vocês do Ministério do Trabalho, que é o número 2 de 2021, lá no artigo 14, parágrafo 2º, nos traz que o auditor fiscal do trabalho pode emitir um auto de infração contra a empresa caso ela não faça esse pagamento de salário corretamente. E também temos aí a possibilidade na área trabalhista, se a empresa começar a faltar com seus compromissos para com o empregado ao longo do tempo, aí tem toda uma análise específica, mas a depender da situação, da gravidade, dos atrasos, o empregado ele pode ingressar na Justiça do Trabalho solicitando uma rescisão indireta. Tá? Que seria como se a empresa estivesse mandando aquele empregado embora, mas ele vai na justiça para fazer isso acontecer.
Mas só por atrasar um mês, um dia, isso vai acontecer? Não tô falando isso. É uma possibilidade, dependendo aí do como que a empresa está lidando com a sua situação, se está atrasando frequentemente, prejudicando o empregado em outros aspectos. Tem todo um requisito, né, para que o pedido de uma rescisão indireta seja feito. Mas o foco aqui é entendermos que a contagem precisa ser respeitada, incluindo sábado, excluindo domingo e feriado. Se a empresa não respeita as regras de contagem conforme a instrução normativa, pode ser autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, voltando aqui para mim, saindo da minha tela, eu quero te falar o seguinte sobre tudo isso que nós conversamos aqui sobre quinto dia útil. Você sabe, a partir de agora, qual que é o cálculo correto do quinto dia útil, certo? Então, somente garantir que o pagamento seja efetuado nessa data não quer dizer que o pagamento esteja correto, porque é essencial que você faça o quê? Isso mesmo, a conferência da folha de pagamento, quando você recebe da contabilidade ou quando você recebe aí de um profissional que faz o trabalho aí do departamento pessoal, por exemplo, um departamento pessoal que é terceirizado, ou se você mesmo calcula essa folha de pagamento, você precisa garantir que os valores estejam corretos e sejam pagos na data correta. E qualquer erro nesse cálculo da folha de pagamento pode gerar inúmeros problemas, tanto problema com o empregado, insatisfação, processo, problema com o sindicato, problema com o Ministério do Trabalho, penalidade legal, enfim, é uma infinidade de problemas que a gente pode ter se não fazer o cálculo correto. O sistema faz o cálculo, mas o que você precisa? Você precisa fazer a conferência desse cálculo. E para te ajudar, para evitar esses erros que possam ocorrer nesse processo de folha de pagamento, nós temos o Kit DP na prática. O Kit DP na prática é para que você tenha eficiência, segurança e também confira sua folha de pagamento com muito mais rapidez, agilidade e, como eu falei, com segurança. O Kit DP na prática, ele é voltado para a prática do departamento pessoal, onde inclui mais de 20 planilhas automatizadas para você conferir a folha de pagamento, férias, multa rescisória, cálculo, por exemplo, do custo mensal do empregado. A gente tem planilha específica para isso dentro do Kit DP na prática. Nós temos também planilhas de gestão, por exemplo, planilha de gestão de um contrato de experiência, planilha para você fazer a gestão de convenções coletivas, entre diversas outras planilhas que são muito úteis para o seu dia a dia no departamento pessoal na prática. E também dentro do Kit DP na prática, o total dele, né, são mais de 110 ferramentas de uso prático. As 20 planilhas que eu falei, temos mais de 40 procedimentos. Dentro do E-Social, ECAC, FGTS Digital, Empregador Web, Conectividade Social e diversos outros sistemas que nós utilizamos aí do governo para estar concluindo os processos no dia a dia do departamento pessoal. Vou deixar aqui, então, na descrição desse vídeo, o link de inscrição do Kit DP na Prática. Clique aqui e conheça. Se ainda não se inscreveu no canal, te convido novamente para se inscrever e maratonar também todo o conteúdo que nós temos aqui. Temos muitas aulas com conteúdo prático, voltado para o dia a dia, e também aulas contendo legislações, orientações e muito mais. Te espero nas próximas. Até mais. Tchau, tchau.